Olá, bom Oi, dia, bom dia. Mauro, tudo bem? Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Uma alegria enorme estar aqui contigo hoje, fazendo parte desse debate, dialogando. Também estava ouvindo, agora assistindo o Wellington Dias. Que momento gostoso, na verdade, que a gente está vivendo, né? Ainda bem. Obrigada. É isso aí, Marina maravilhosa, já grita a Nina Pulli aqui. A Rose Cruz, Marina do MST, não é? Bom dia, Marina, diz a Lúcia Simões. Olha, gente, vocês vão conhecer a Marina agora. Vamos embora. Vamos fazer uma conversa aqui sem pressa. Marina, por que Marina do MST? Conta um pouco da sua história. Como é que você chegou a ser candidata a deputada estadual do PT no Rio de Janeiro? Você foi sem terra mesmo? Sim, fui sem terra, sim. Sou da base, a base principal, né, do MST. Minha família é de origem lá de Minas Gerais, de Barbacena, e meus pais tinham uma terrinha pequena, né, lá em Barbacena, mas só ele tinha 14 irmãos, então impossível, né, a sobrevivência numa terra pequena, enfim. E especialmente final da década de 70, que estava muito forte o êxodo rural no país, eles foram migrando pelo país, especialmente aqui na região sudeste, centro-sul, no caso, e acabaram parando lá no Paraná, atrás de terra, e ficaram no oeste do Paraná, em Cascavel, e aí eu nasci, então, em Cascavel, no Paraná, e por um pouco período de tempo tivemos uma terrinha que foi a minha primeira infância, mas em seguida meus pais tiveram que pagar um empréstimo de financiamento no Banco do Brasil, na época, chamado de Plante que o governo garante, só que não garantiu nada, não é? E aí a gente ficou totalmente sem terra outra vez, digamos. E Você tinha que idade, Marina? tinha 7 anos. Tá. E aí, então, logo em seguida, fomos viver na periferia do município ali, né? Claro que diferente de uma periferia como o Rio de Janeiro, onde agora estou candidata a deputada estadual, mas por um tempo a nossa sobrevivência foi no trabalho de boia fria, né? E que eu também tive que fazer esse trabalho como criança Menina ainda, ainda. né? Menina, criança. Criança. A E região lá é plantação do quê? Vocês trabalhavam em que plantação lá? nós trabalhávamos especialmente na produção de milho e colheita do feijão, que era o grande trauma assim de todo mundo, né? Porque colheita do feijão feito manualmente. Então, muito trabalho, muito problema de coluna, porque você tem que trabalhar agachado, né? Abaixado sempre, com as costas encurvadas. Nós falamos lá em casa, todo mundo tem problema de coluna, né? Quem não tem dor nas costas, problema de coluna não é da família, mas todo mundo tem, que é muito oriundo desse tipo de trabalho. E então nós somos de minha família sempre de envolvida nas comunidades eclesiais de base, família católica, e a gente sempre tinha um envolvimento muito grande assim nessa relação com a igreja no período. Então eu decidi ir para o convento, queria pelo menos fazer estágio, e como a gente tinha boas articulações e contatos, e as freiras tinham um trabalho muito forte, né, na comunidade, e ao mesmo tempo que a gente fazia parte da comunidade, fazia catequese, era catequista também, enfim. Então tínhamos um vínculo grande assim, né, com as comunidades eclesiais de base. Catequistas franciscanas. Estou vendo que você tem aí o símbolo do Paz e Bem Isso. franciscano.
Isso. Catequistas franciscanos. Depois e você chegou a entrar no... Bom, também era um jeito de parar de catar feijão, né? De colher feijão, ir para o convento. E era a forma que a gente tinha de poder estudar, né? Que garantias de poder estudar. Então, nesse vínculo com a igreja, eu fui celebrar uma missa num acampamento dos Sem Terra, tinha de 13 para 14 anos, tinha 14 anos. E acabei ficando encantada, né, com a forma de organização das famílias naquele acampamento, com a forma... Era num domingo, a gente chegou cedo e era o dia que o pessoal tinha para fazer a avaliação do trabalho da semana, mas também de planejar o trabalho da próxima semana. A juventude, né, estava organizada, teve uma reunião assim grande no barracão deles, da juventude, então todo mundo muito animado, e era muita gente parecida assim comigo também, né, daquela juventude que estava lá. Mas o tema principal deles foi tirar uma equipe para ir à cidade, negociar com o prefeito a garantia de ter um ônibus que fosse buscar e levar todos os dias os jovens para ir para a cidade para estudar, né? E também conversaram lá entre eles essa questão de organizar a escola de alfabetização para as crianças, para os jovens e adultos. E depois a celebração em si, né? No final do dia, meia-tarde, a celebração, a missa, enfim, foi uma missa muito linda, com muita mística, com muita participação, né? Uma missa campal, todo mundo, todos os instrumentos de trabalho eram ofertados, a hóstia, né? Na comunhão eram os próprios pães que as companheiras, as mulheres fizeram lá no acampamento e tal. Então, aquilo tudo me chamou muita atenção e eu acabei ficando no MST nesse dia, né? Então, eu entendo isso, sabe? Essa ideia do é aqui que eu quero estar, né? Tem alguma coisa que fala assim, né? Com 14 anos de idade, então, aí você desistiu da trajetória no convento e ingressou no MST, foi isso? É isso. Aí eu tive ali, né, aquele momento, naquele dia, né, um pouco isso do projeto que eu queria, né, lá no convento, do que eu queria lá, que era estudar, mas também olhando para a minha realidade, da minha família, enfim, né, estava ali de fato. Então, a possibilidade de você poder ter terra, né, de sair desse trabalho ou seja, da boia fria, né, de trabalhar sempre nas terras alheias, enfim, e também essa questão do trabalho da boia fria, que, aliás, continua aos dias de hoje muito forte, né, é um trabalho de super exploração. Então, vi ali essa possibilidade, e, de fato, foi o encontro realmente para a realização, né, do meu projeto pessoal, mas também de um projeto coletivo, de um projeto de sociedade, né? Encontrei ali no MST também as formas, né, de estudar, de capacitar, mas de ser também, né, uma membra, no caso, da construção desse projeto, da luta pela terra, da luta pela democratização da terra ali na região e no país, enfim. Então, eu sou, na verdade, gosto também de olhar para isso, né? Eu sou muito fruto do MST, das lutas do MST, eu sou parte desse processo de transformação que o MST faz com os sujeitos, com as sujeitas na luta pela terra, porque não é só a conquista da terra o importante, né? Mas junto com a conquista da terra, esse trabalho da educação, de garantias e organização da participação das mulheres no processo das lutas, das decisões, da construção, de fato, das políticas, dos projetos, da estratégia, daquilo que a gente quer construir. Falando aqui que eu sou um jovem de classe média, de São Paulo,
né? Então, cenário, um contexto biográfico muito diferente do seu, e também a mesma coisa, era um jovem católico, muito fervoroso. Um dia vou numa assembleia do movimento estudantil, em meados dos anos 70, da luta contra a ditadura, e falo, uau, mas a mensagem de Jesus está acontecendo aqui na minha frente, na prática, quero entrar para essa turma aqui, né? Um pouco esse chamado que você ouviu também no acampamento do MST. E muito relevante, sabe? A gente ouviu aqui Vilma, Wellington Dias, daqui a pouquinho depois de você vem o José Genuíno, o Wellington falou da Dona Sebastiana. Então são todas nomes e vozes de gente que estava absolutamente silenciada e calada nesse país, né? E que é o MST, são os governos do PT que trouxeram todas as pessoas como você e suas histórias maravilhosas à luz do dia. Você, então, ali, ainda virada dos anos 70 para os 80, você ingressa no MST, você vai morar nesse acampamento no Paraná? Como é que é essa sua trajetória até chegar no Rio de Janeiro e com o MST? Isso. Eu entro no MST no final da década de 80, né? O MST é início dos anos 80, ali 84, 85, e em 89 eu ingresso no MST. Então, claro, meados dos anos 90, o MST faz esse trabalho um pouco de expansão, né? Como movimento social, como movimento de luta pela terra no Brasil, considerando aí, né, nós estávamos vivendo no Brasil, na América Latina, aí, o início do período neoliberal e etc., né? E aqui a concentração da terra aumentando. Então, e isso é muito forte ainda aos dias de hoje, né? Nós não podemos esquecer que no Brasil, Mauro, segundo os dados do IBGE, 1% de proprietários tem 46% das terras, né? Então, ou seja, 1% de proprietários tem quase a metade, né, do país. É muito significativo isso quando a gente fala os dias de hoje de democracia e etc., porque, assim, como é que a gente vai falar em democracia, pensar numa democracia real com 1% tendo a metade do país, né? Então, nessa metade dos anos 80, o MST se expande, né, para outras regiões, para outros estados, se fortalece em algumas regiões e alguns estados do país, e nessa, então, que eu sou transferida pela direção nacional do MST do Paraná para o estado do Rio de Janeiro, para também contribuir aí, né, com esse processo organizativo das lutas pela democratização da terra, mas também é um período forte, né, que o MST se insere em outras bandeiras de lutas também da sociedade, né? Exemplo da educação, da saúde, do fortalecimento do SUS. No período, né, já aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente pôde participar de várias mobilizações em defesa da Petrobras, dos petroleiros, das próprias manifestações grandes que nós tivemos de enfrentamento contra a privatização da Vale do Rio Doce, ou seja, é um período que o MST começa a se articular para além da luta pela terra, né? E isso fez muita parte da nossa vida, da minha vida aqui no estado do Rio de Janeiro também. Marina, você chega, primeiro, desculpa, eu estava falando de anos 70, estava olhando para a minha idade, você é visivelmente muito mais jovem, fiz um salto de 10 anos, antecipei, então é isso aí, na virada dos anos 80, que ela ingressa, na verdade, 90, no final dos anos 70, 10 anos antes, você também não está muito longe disso, não, dessa tua contextualização aí. Uhum. Foi o período que a minha família sai de Minas Gerais. Exatamente, e você vai lá, menina ainda, né? 7 anos de idade, lá vira boia fria, logo depois de perder a terra no Paraná. Você chega, se aporta no Rio de Janeiro em que ano e em que cidade? Em 96, em Campos dos Goytacazes. Ah, tá. No norte do estado, né? Uhum. E aí você vai fazer uma jornada até a direção nacional do MST. Hoje você está na direção nacional do MST, né? Isso.
Então, nesse período, moro um tempo mais em Campos, onde tem também aqui no estado do Rio, onde tem a maior concentração, né, de latifúndios, parece aqui também, Mauro, é importante destacar, porque parece que o estado do Rio de Janeiro não tem questão agrária, porque é um estado muito urbanizado, mais urbanizado do país, e também porque tem muitas belezas naturais, então isso fica um pouco escondido, né? Parece que aqui não tem concentração da terra, que não tem exploração do trabalho, parece que não tem alto uso de agrotóxico, contaminação, tanto da natureza como de alimentos, tanto da comida. Parece que não tem ainda, aos dias de hoje, pasme você, trabalho análogo à escravidão. E Campos foi considerado, em 2009, o município com maior índice de trabalho escravo. Imagina, é um absurdo, né? Os dias de hoje a gente ter isso. E Campos está a 4 horas da capital cultural do país. Então, parece que aqui é só belezas, mas, infelizmente, tem muito, né? As características arcaicas, digamos assim, do Brasil, né? Ela tem muito assim. Parece que o interior do estado do Rio de Janeiro não existe, né? Mas aqui também, se a gente olhar para o mapa da fome hoje, em que mais de 30 milhões de brasileiros ascenderam nesses últimos anos ao mapa da fome, aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos quase 3 milhões de pessoas passando fome, né? E não é, e claro, a grande maioria está centrada aí nas grandes cidades, especialmente nas periferias, mas no interior também tem muita gente abandonada, passando fome, enfim. Então, e depois, nesse período, né, de 96 para cá, mesmo aqui, com todo esse trabalho de organização, de articulação da luta pela terra, mas também de outras lutas que a gente se inseriu, o MST se insere em outras lutas, mas outras lutas também fazem parte, né, do fortalecimento do MST na luta organizativa, também na luta política de rua, da mobilização, enfim. E pude também nesse processo, então, estudar, né? Eu fiz o ensino médio no Instituto Josué de Castro, do MST. Foi ainda o segundo grau, né? Agora ensino médio, mas é um curso de técnicos em administração de cooperativas. É um curso que o MST ainda tem, com esse objetivo de capacitar nossos próprios técnicos no sentido de gerir tanto as associações como as cooperativas que são organizadas nos assentamentos a partir da terra conquistada. E aqui no estado do Rio, então, já pude estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, fiz serviço social, então eu sou assistente social pela UFRJ, e concluí recentemente o meu mestrado em geografia, também numa parceria que o MST, a Via Campesina, nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, tem com a Unesp, né, no curso de geografia, num programa sobre desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe. E agora... né, essa é uma questão que você traz, Marina, desculpa te interromper, mas é assim, as pessoas não têm ideia. Mas o MST formou, ao longo das décadas, uma verdadeira elite intelectual vinculada ao sem terra, né? Vocês têm hoje quadros formados intelectualmente com formação nacional e internacional, né? Impressionante isso, a qualificação dos quadros do MST, né? Não, eu diria assim para você, terra e educação são as principais bandeiras do MST, as principais bandeiras que está na essência, está na prática, na construção, na veia do MST. Porque quando você ocupa, quando as famílias ocupam um latifúndio, a ocupação aqui também é importante, né, Mauro, a gente ressaltar que, segundo a Constituição Federal, nossa,
toda a terra, grande extensão, ela tem uma função social. E aquela que não cumpre a função social deve ser destinada para a reforma agrária. Então, e você considerando também o alto índice de concentração da terra, que é uma das grandes responsáveis por tanta desigualdade social no país, que é responsável por tanta fome que nós temos hoje no país, porque não é a comida, os alimentos que vai na mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras diariamente, que é o objetivo principal da produção. Hoje, o objetivo principal da produção são as commodities para exportação, para garantir lucro, né? E não se preocupam tanto com a comida. Então, quando o MST organiza os trabalhadores sem terra para a ocupação de uma terra que não cumpre a sua função social de acordo com a Constituição Federal, é uma ocupação legítima, né? Porque está enfrentando ali uma grande extensão de terra que não cumpre a sua função social e é responsável pela pobreza, pela miséria, pela fome, mas é uma luta também legal. E não vale, eu acho que o MST tem isso no seu princípio, né? Ocupar a terra de forma coletiva, de forma organizada, né? De forma pacífica, como forma de lutar por um direito à terra, ao trabalho, à educação, à saúde, e esse objetivo central de olhar também para os sujeitos e as sujeitas, né? Então, aí entra, você conquista a terra, mas tem que também cortar, atacar o analfabetismo, tem que atacar a ignorância, né? Ou seja, então, o processo de educação, da participação coletiva, das decisões nos processos, em todos os processos, o nosso povo, a nossa base acampada, a nossa base sem terra, que está na luta pela terra, esses são os sujeitos e as sujeitas, né? Por isso todo esse trabalho com as crianças, com os sem terrinha, com a juventude, com as mulheres, né? Agora, mais recentemente, nós temos uma organização muito importante, né? Com os LGBTQIA+, na nossa base sem terra, inclusive estão encerrando um encontro importantíssimo, né? Lá na Bahia, com esse tema específico, porque é isso. Os sujeitos é que têm que fazer todo o processo de construção, dar opinião, debater, estudar, se capacitar. Então, a teoria, mas também a prática, né? Eu diria que elas são essenciais assim para esse processo de formação, de capacitação dos sujeitos, dos membros do MST, e eu sou fruto exatamente disso, né? Também tive a oportunidade de representar o MST na coordenação internacional da Via Campesina, aqui pela América do Sul. Né? A Via Campesina está organizada em 10 regiões do mundo, e aqui da América do Sul, quem tem a responsabilidade na coordenação é o MST, aqui do Brasil, e a FENSUAGRO, que é da Colômbia, que são considerados os 2 maiores movimentos de massas de luta pela reforma agrária aqui da região da América do Sul. Então, pude participar um período, né, fazer essa representação do MST no Conselho Internacional da Via Campesina, que foi também muito importante para esse meu processo de formação, de capacitação. Imagina, experiência. Para além, exatamente, para além do estudo, né, de ter frequentado a universidade, mas também de ter essa vivência, essa troca de experiências com muitos países, especialmente aqui da América Latina e, claro, em vários outros lugares também, regiões do mundo. Então, é muito importante, digamos, esse acúmulo, esse aprendizado, poder ter vivido, né, essas experiências para esse momento que eu estou vivendo hoje, né, sendo indicada pelo MST, pela direção nacional do MST, em conjunto com a direção estadual, e em conjunto com
uma representação dos diversos movimentos sociais que fazem as lutas conosco, que fazem parte da estratégia do projeto de país que nós queremos, né? Então, muitos movimentos de estudantes, de lutas dos desempregados, dos movimentos de lutas, das bandeiras que sempre nos acompanharam, né? Seja da moradia, da educação, da saúde, ou mesmo do fortalecimento do SUS, da questão da cultura, da memória, do trabalho, né? Então, esses que têm movimentos organizados em torno das lutas dessas bandeiras fizeram essa indicação, né, do meu nome para fazer essa disputa institucional de forma mais direta, disputando aqui uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que, vamos dizer, é também um orgulho, né, a gente poder estar se colocando nesse momento para realizar, eu acredito, mais uma tarefa, né, Mauro? Como indicado para realizar mais uma tarefa desse coletivo.